Voltamos. Os irmãos estão chegando. Pronto? Restabelecida a conexão. Irmã Sandra Maia também está por aqui. Mateus já foi estudar, já voltou. Juninho já não está mais com Bruna não, estão separados aqui agora. Irmã Cláudia Rocha. Meus amados, continuando aqui. Alguns irmãos estão ainda chegando. Segundo período, vamos lá, Simões. Já tomei uma aguinha aqui. Quero lembrar os irmãos que eu estou vestindo Dricas Confecções. Ganhei de presente hoje da nossa irmã Adriana. E agradeço. E logo no final nós vamos orar pela irmã Aline, viu? Que está fazendo aniversário hoje. Irmã Aline, gente boa, mulher de Deus. Que Deus continue abençoando a vida da irmã Aline e de sua família. Então, meus amados irmãos e irmãs, como nós estávamos aqui tratando aqui do capítulo 7 de Daniel, e nós vamos agora para o capítulo 8, nós vamos ver que o final do capítulo 7 de Daniel é algo que conforta a Daniel. Um Daniel que estava assustado, alarmado no versículo 15. Um Daniel que, ao ter essas visões, não sabia de que forma iria interpretar essas visões. E ele pede o auxílio. E com certeza um ser angelical vem ao seu auxílio, trazendo essas interpretações. E diante de tantas coisas assustadoras, aparece o ancião de dias, o filho do homem, Deus Pai, Deus Filho, trazendo a Daniel boas informações. E é claro que tudo isso, meus amados irmãos, como nós vamos ver agora no capítulo 8, é para um tempo do fim. Talvez não fosse para aquele momento, mas um tempo depois, como já muita coisa algumas profecias já se cumpriram, claro, mas muitas outras profecias ainda estão por se cumprir. Tanto é que o livro de Apocalipse vai trazer muita referência de tudo aquilo que Deus tinha revelado a Daniel e revela também a João ali na ilha de Patmos. O fato é que quero que fique bem claro para vocês. Deus é o Deus que nos conforta. Não devemos nos amedrontar com nada, nem ninguém. Não devemos nos amedrontar com a pandemia. Você deve ter prudência, você deve, de alguma forma, buscar os cuidados, tomar os cuidados devidos, é claro. Sabendo que Deus está no controle, sabendo que Deus ele nos livra. E eu falava hoje com o irmão Mateus, que esteve aqui em casa. Muitos de nós achamos que o livramento de Deus é sempre nos livrar da morte, nos livrar do vírus, nos livrar disso ou daquilo. O livramento de Deus, ele pode ser um livramento aqui nesse mundo, claro. Deus pode nos livrar e nenhum de nós assim sermos acometidos por esse vírus, apesar de que alguns irmãos e irmãs já foram. Mas o livramento de Deus também pode ser a morte do servo e da serva do Senhor. Imagine você morrendo agora. Imagine eu morrendo agora. O que é que acontece conosco? Não sei se você tem a mesma certeza que eu, mas estaremos para sempre com o Senhor. Olha que maravilha, né? Quantos homens de Deus estão na glória e não estão passando por esse momento de dificuldade, de incertezas, de apreensão? Quantas pessoas? Muitas. Então o livramento do Senhor, meus amados irmãos, pode acontecer
literalmente, quando nós falamos de livramento, Deus pode não permitir que fiquemos desempregados, não permitir que adoeçamos, não permitir nada disso. Deus pode, Ele pode, e Ele tem feito isso na vida de muitos de nós. Mas o livramento de Deus também pode vir com o arrebatamento, vamos dizer assim, da igreja. Olha como seria maravilhoso se nós, nesse exato momento, formos arrebatados pelo Senhor. Esses dias eu tive uma experiência aqui em casa, né, com a minha esposa. Eu estava dormindo e quando foi mais ou menos umas 5 horas da manhã, eu acordei para ir no banheiro. E depois voltei para minha cama, deitei e quando eu deitei eu passei a mão do meu lado para ver se Lene estava e não vi Lene. Resultado, eu olhei para o lado, ela não estava. Eu digo, bom, imaginei que ela tivesse também levantado para ir no banheiro. Só que com isso demorou um pouquinho dela voltar. Confesso aos irmãos e irmãs que eu imaginei o seguinte: Lene foi arrebatada e eu fiquei. Naquele momento eu olhei novamente para o lado para ver se as roupas dela estavam ali na cama. Eu digo, se tiver, eu estou perdido. Porque se eu ficar, eu estou frito. Mas graças a Deus, né, eu levantei, fui verificar se ela estava na cozinha, foi beber água, alguma coisa. Eu sei o seguinte, que ela estava no outro quarto. Porque ela estava sem conseguir dormir e foi para um outro quarto e ali ela estava repousando. Mas eu louvei a Deus porque eu disse, ufa, graças a Deus ela não foi arrebatada. Ó, graças a Deus não foi arrebatada. Foi igual a... Tem pessoas que... Uma senhora recebeu a ligação, perguntaram como é que está seu filho. Tá, não, está muito mal, tá péssimo. Mas graças a Deus não é Covid. Né? Então, meus irmãos, nós louvamos a Deus. E esperamos nesse Deus que esse arrebatamento aconteça. Que quando ele chegar, a trombeta soar, né, nós possamos estar preparados, firmes no Senhor, para que esse Senhor possa nos conduzir ao céu de glória. Falando essas coisas, eu quero ir para o capítulo 8, que mais uma vez nós vamos ver 2 animais. Talvez eu não leia todo o capítulo, que nós, a partir do capítulo 7, nós vamos começar a entender o que está acontecendo dentro dessas visões. No capítulo 7 nós vimos 4 animais. No capítulo 8 nós vamos ver 2 animais. É um cordeiro, o primeiro animal que Daniel vê. Se encontra no versículo 3 do capítulo 8. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Então, essa é a primeira visão que Daniel ele tem, a visão desse carneiro. Se os irmãos forem lá para o versículo 20, se eu não estou enganado, versículo 20, olha aí, versículo 20. Aquele carneiro com 2 chifres, versículo 3 lá, que viste são os reis da Média e da Pérsia. Ok? Então, de alguma forma já se traz aí a interpretação, né? Então, esse carneiro estava aí sendo representado pela Média e a Pérsia, 2 reinos poderosíssimos, como eu já falei, e o Império Persa era o mais poderoso deles. Nós vamos ver também isso no próprio texto. Agora, o versículo 5, olha o que é que dizia. Não, ainda vou ler o versículo 4, porque tem uma coisinha aqui que é interessante. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Ou seja, era uma nação super poderosa. Essa nação fazia o que queria fazer. Ninguém impedia, ninguém tinha como combater
aquele império medo-persas? Ninguém. Certo? E Ciro, ele com certeza é reconhecido em toda a história da humanidade como um grande imperador, como um grande conquistador, assim como tantos outros, né? No versículo 5 vem aí a visão do bode. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Gente, esse reino aqui era o reino de Alexandre o Grande, a Grécia, e que depois se subdividiu-se em 4. Só para nós nos situarmos aqui. Aí nós vamos lá para o versículo 21, que traz a interpretação disso aí que eu estou falando. Versículo 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão desse povo, mas não com força igual a que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Eu vou continuar lendo, os irmãos aí vão responder quem é esse rei que se levanta. Veja, o império é a Grécia, que vai combater o império medo-persa de Ciro, vão ser vitoriosos, e esse império grego, comandado por Alexandre o Grande, ele será subdividido em 4. Ok? Veja que o próprio texto interpreta o texto. Daniel, ele está tendo uma visão, mas logo em seguida Daniel, mais uma vez com a ajuda dos universitários, e aqui Gabriel aparece no versículo 16, já recebe a interpretação de quem estaria sendo representado pelo o carneiro e o bode. Ok? Mas olha bem aqui, mais uma vez, a partir do verso 23 que eu já li, agora olha o verso 24. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, seus negócios, economia, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Olha que coisa. Quem é esse homem? A irmã Cláudia está perguntando, Imperador Nero? Não. Aqui, nada mais, nada menos. É claro que na história da humanidade, meus amados irmãos, e nesse contexto aqui, nós vamos ter o Imperador Antíoco IV, que era terrível também. E que ele se levanta, se você pegar o versículo 11, ele vai agora entrar
na área religiosa do povo judeu. O versículo 11 está dizendo assim: sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário em lugar do seu santuário. Ou seja, esse Antíoco IV, ele começou a se intrometer nas questões religiosas do povo de Israel. Certo? E com isso, Antíoco IV, ele começou a ter uma visibilidade maior. E veja como é destrutivo quando o meio político começa a interferir nas questões religiosas do povo e principalmente do povo de Deus. Certo? Só que esse texto que nós lemos, a irmã Cláudia aqui já praticamente ela responde, não é o imperador Nero, mas é o próprio anticristo. Veja o que é que está dizendo o texto. Vou ler novamente. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. E é por força de quem? Do diabo. Do cramunhão. De Satanás. Falei aqui em outra live. O diabo, ele imita tudo que é de Deus. Se Deus tem uma trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós vamos ver mais uma vez lá no livro de Apocalipse que lá existe a besta, o falso profeta e o anticristo. É a trindade satânica. Tanto é que o número 666 diz que é um número de homem. E eu quero ficar com a melhor interpretação que eu já vi desse significado do 666, que é a maldade 3 vezes multiplicada. Muitas vezes multiplicada. Ela não tem fim. Porque é a maldade de Satanás. A palavra de Deus vai dizer que o ladrão, ele veio roubar, matar e destruir. E creio eu que a figura do ladrão ali, do mercenário, né, o falso pastor, o falso profeta, o dragão, a antiga serpente, né, tudo isso aí faz parte de instrumentos de Satanás para que possa atacar o povo de Deus principalmente e as nações. Então esse texto ele é claramente aqui uma definição, um perfil do anticristo que se assentará no trono de Cristo, dizendo ser Cristo, o Messias prometido. Sabe? Por que Satanás ele vai se utilizar dessa figura? Olha o que é que o texto diz: causará estupendas destruições. É claro que esses imperadores, né, Nero e tantos outros, Nabucodonosor, Ciro e tantos outros imperadores que surgiram, eles causaram destruições. O tal do Nero, ele teve a capacidade maligna de colocar fogo em Roma para acusar os cristãos. Né? Só para os irmãos entenderem como era maquiavélico o tal do Nero. Certo? O texto ele vai dizer que prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo, a igreja, porque nesse contexto, nesse período, com certeza, a perseguição, mais uma vez vou repetir, ela será grande. Lembremos mais uma vez, você não poderá comprar, você não poderá vender, você não poderá fazer nada se você não tiver a marca da besta, desse homem que vai estar no poder, desse homem que vai comandar as nações. O nome do cantor que eu falei na primeira live aí é Sérgio Lopes, conhecidíssimo nosso, mas depois os irmãos peguem lá um videozinho, ele diz, era só um banho de sol. Né? Ele fala muita coisa certa, mas creio que ele se equivoca quando ele diz que Bill Gates será esse anticristo, porque Bill Gates está criando um chip que será colocado nas pessoas para não haver nenhum tipo de enfermidade mais na vida de quem carregar esse chip. Isso para mim é um absurdo, e que Bill Gates está aliado aos chineses e a outros aí e tal, para que isso aconteça. Sabemos que Bill Gates é um dos homens mais ricos, mais poderosos do mundo, sim. Mas não creio que podemos dizer
que tal pessoa possa ser esse homem que se assentará no trono de Deus, dizendo-se ser Deus. Paulo fala isso no livro de Tessalonicenses. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, né, tudo indica que esse governo do anticristo ele será um governo onde ele fará maravilhas em termos de economia. Meus amados irmãos e irmãs, é interessante que nós estamos vivendo um caos econômico muito grande. Algumas pessoas acham que é só o Brasil que está passando por isso. Alguns irmãozinhos que têm uma visão política acham que é o Brasil que vai falir, é o Brasil que vai passar fome. Deixa eu dizer uma coisa, é a humanidade que está passando por isso. As superpotências, elas estão passando por isso. Ninguém está livre do que está acontecendo. Sabe? Ninguém. E mesmo assim, se você é um servo do Senhor, entenda, é Deus quem sustenta a sua vida. É Deus. A irmã Cláudia está aqui. Haverá mortes? Sim. Sim. Mas seremos salvos. Por quê? Como eu já falei, é melhor você ser morto por não aceitar a marca da besta, por não se dobrar ao reinado desse anticristo, desse falso Cristo, do que você aceitar ir para o inferno. Então, mortes, claro que acontecerá. Primeiro, ele teria que ser da linhagem real de Israel, legal, Esther. O anticristo ele não pode ser de outra linhagem a não ser de Israel, porque seria muito difícil o povo de Israel aceitar um Messias que não vem da sua linhagem. Legal, Esther. Veja como é importante essa interação aqui. Cada um vai colocando uma coisa e chegamos a um denominador comum. Então, astúcia nos seus empreendimentos, será um homem muito sábio, que levará nações a crer nele, a confiar nele, no seu poder de lidar com nações, de lidar com situações econômicas difíceis. Creio que não será Paulo Guedes, creio que não será lá o dos Estados Unidos, né? Mas, gente, tudo isso está no âmbito do sobrenatural. Esse homem ele não será igual aos demais que nós temos por aí. Esquece isso. Veja que o poder dele é muito grande. A Bíblia diz que por sua astúcia fará prosperar o engano. O que mais o diabo sabe fazer é enganar as pessoas. A palavra de Deus diz que quando você ouvir falar de paz, tenha cuidado, porque vai sobrevir guerra, destruição. E o que mais esse anticristo vai fazer é apregoar a paz, apregoar soluções para o que nós estamos vivendo no momento. Isso pode acontecer agora, tá? Isso pode acontecer nesse momento de pandemia. É por isso que nós devemos estar preparados. Esquece política, esquece, sabe, algo denominacional. Se firma na palavra de Deus. Busque revigorar a sua fé. Busque se fortalecer no Senhor. Sabe? Esqueça tudo. Se firme. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Porque tudo isso que nós estamos aqui estudando pode acontecer hoje, agora. Agora pode surgir um homem aí da linhagem de Israel lá, real, se assentar no trono. A grande tribulação, a perseguição na igreja pode vir. E nós precisamos estar preparados para esse arrebatamento. E logo em seguida, creio eu, estaremos reinando com o Senhor. Reinando com o Senhor. Continuando aqui, vai dizer o seguinte: no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos a soberba.
Há muitos que vivem despreocupadamente, gente. É uma palavrazinha importante aqui, tá? Porque tem muito crente aí vivendo despreocupadamente. Tem muito crente fazendo pouco caso de tudo que está acontecendo. Não levando a sério aquilo que está na palavra de Deus. Continuar vivendo a vida do mesmo jeito. Continua vivendo a sua vidinha cristã do mesmo jeito, sabe? Sem buscar a Deus, sem cultuar a Deus, sem se importar uns com os outros. Hoje eu fui na casa da irmã Aline e fui levar alguns documentos, porque como ela é tesoureira da igreja, eu fui levar alguns documentos. Os irmãos estão dizimando, ofertando, e eu tiro aqui alguns documentos para que ela leve para o contador. E eu fui lá propositalmente hoje, porque ela faz aniversário hoje. E ela dizia assim: pastor, eu pensei que o meu dia hoje não fosse tão bom, porque com tudo isso que está acontecendo, fazendo aniversário, mas ela disse que estava muito alegre hoje. E a alegria dela era porque ela recebeu uma enxurrada de mensagens parabenizando ela, principalmente de pessoas da igreja. Veja o que é que essa pandemia está fazendo na vida de muitos, sabe? Gente, é impressionante o agir de Deus. Não sei se você está passando por essa transformação que muitos estão passando, não sei. Mas que existem pessoas que estão sendo transformadas, sim. Sabe? Existem pessoas que estão sendo transformadas. Existem pessoas que estão se preocupando com outras. Já falei isso aqui várias vezes. Mas existem pessoas que também estão com corações endurecidos. Existem pessoas que só creem na teoria da conspiração. Existem pessoas que não querem saber de outros irmãos. Não estão preocupados. É triste. Mas é uma verdade. Existem pessoas que ligam para mim e dizem: pastor, Deus abençoe o senhor. Fortaleça o senhor. Sabe como é bom? Se você ainda não fez isso nessa pandemia, faça isso. Ligue para alguém amanhã ou hoje mesmo. Não viva despreocupadamente, que é um perigo. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Esse príncipe dos príncipes aqui, gente, quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo é Rei dos Reis. Jesus Cristo é Senhor dos Senhores. Jesus Cristo é Príncipe dos Príncipes. Mais uma vez, veja que há uma tendência desse conforto se repetir. Há uma tendência desse conforto se repetir. Deus, ele não quer deixar você desesperado. Nunca fez isso com Daniel, nunca fez isso com nenhum dos seus discípulos e não faz isso com nenhum de nós hoje. Não faz. Deus, ele é Senhor, gente. Ainda que o mal se levante, ainda que Satanás se levante, ainda que venha o anticristo, nós somos mais do que vencedores, porque o nosso Deus, ele é Senhor de todas as coisas. Ele é o príncipe dos príncipes, é Senhor dos senhores, é Rei dos reis. Olha o versículo 26. Versículo 25 ainda, lá no finalzinho diz: mas será quebrado sem esforço de mãos humanas, pelo assopro. Paulo diz que Jesus só vai soprar e vai desfazer. Tamanho é o poder do nosso Deus. Versículo 26 diz assim: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Vocês leram aqui no versículo 14. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. 2.300 tardes e 300 tardes e manhã dá o total de 1.150 dias. 1.150 dias. Depois você faz as contas, porque o calendário
dos judeus não é igual ao nosso calendário, mas na época de Daniel até é diferente dos dias de hoje. Mas o fato é que o templo será, o santuário será purificado. É quando nós receberemos a chegada do príncipe dos príncipes, rei dos reis, senhor dos senhores, Jesus Cristo. Sabe? É importante você crer nisso. É importante eu crer nisso. Era importante para Daniel crer nisso. Porque veja, o que Daniel está recebendo essa visão se refere a tempos distantes. Ou seja, Daniel está recebendo algo que não vai acontecer logo. Sabe, se eu pegar a minha vida cristã, com mais de 30 anos de cristianismo, desde quando eu entrei na igreja, desde quando eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu ouço dizer que Jesus Cristo vai voltar. Alguns já perderam as esperanças. O irmão Valdemar gosta muito de Provérbios, quando diz assim: a esperança demorada enfraquece o coração. Tem pessoas aí que já desviaram. Mas nós temos que perseverar. Nós temos que perseverar. Olha como é que Daniel, no versículo 27 do capítulo 8, ele vai concluir: eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Gente, Daniel passou por isso no capítulo 7, Daniel passou por isso no capítulo 8. De tanta coisa que Deus revelou a ele. Coisas assustadoras, nações poderosas, preocupante. Como ser humano, temos a tendência natural. A tendência natural. Você pode ser crente como for, mas qualquer um de nós, em algum momento, sabe, vem um receio, vem um medo, vem um pavor. Mas Deus não nos deixa confundidos. Fica confundido quem quiser. Fica confundido quem não crê na palavra. Fica confundido, sabe, quem não tem esperança, quem não coloca a sua esperança no Senhor. São essas pessoas. Mas Daniel está dizendo que ficou enfraquecido e adoeceu. Ele continua dizendo: então me levantei e tratei dos negócios do rei. Lembra-se? Daniel era alguém importante no reino da Babilônia. Daniel foi colocado por Deus ali na Babilônia com um propósito. E diante da sabedoria que Deus deu a Daniel, de interpretação de sonhos principalmente, ele conquistou o respeito dos governantes daquela nação. Principalmente do primeiro rei lá, Nabucodonosor, qual nós vimos. E Daniel, ele, depois desse conforto, depois do consolo, dessa palavra, sabe, que acalmou o seu coração, ele se levanta e vai cuidar dos seus afazeres. Ele tinha responsabilidades. Estamos nesse mundo e temos responsabilidades. Sabe, a vida não acaba. Estamos no meio de uma pandemia, meus amados irmãos, algo que nos assusta, mas temos responsabilidades. E eu creio que nesse momento a maior responsabilidade de nós como crentes em Jesus é pregar o Evangelho. Nós temos os nossos afazeres no nosso dia a dia. Existem irmãos e irmãs que continuam trabalhando, graças a Deus. Estão em áreas essenciais, estão abertas. Mercados, postos de gasolina, né? E tantas outras áreas aí que continuam, graças a Deus, abertos aí para o nosso mantimento, para prover as nossas necessidades. Mas a prioridade nossa é pregar o Evangelho, é vivermos de uma forma que o nosso Deus possa ser exaltado e glorificado.
sabe? Não existe outro meio de você viver nesse mundo. E Daniel, ele vai dizer: espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Não havia quem a entendesse. Hoje nós temos essa oportunidade de entender o que Daniel não entendia. Olha como Deus é bom comigo e com você. O irmão Júlio está colocando, o negócio ficou estreito para Daniel, e muito estreito. Assim como vai ficar um dia para mim e para você, para todos nós. No capítulo 7, Daniel conclui o capítulo 7 assim, ó. Versículo 27, no capítulo 7: o reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Oh, glória! É o milênio. Eu creio nisso. Eu creio que nós iremos reinar com o Senhor. A pergunta é: será na terra, será no céu? Sabe? O reino messiânico ainda não aconteceu. Então, se tem que acontecer, é um reino sobrenatural, um reino de paz, e que poderá acontecer aqui na terra. Mas o melhor reinado que nós vamos ter é no céu, com o Senhor. É no céu. Veja que no livro de Apocalipse lá, quando fala do milênio, nós vamos entender pelas palavras que está lá: bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição. Porque enquanto ainda existe o reinado, existem pessoas ainda que não ressuscitaram. Então é importante nós crermos nisso, sabe? E Deus vai nos dar isso. A palavra de Deus diz que nós vamos julgar os anjos. Claro que não somos nós, mas acompanhados de Cristo. O último versículo de Daniel, a irmã Cláudia está pedindo aqui, eu vou ler. Do livro, né? Do livro. Então, olha o versículo 27 ainda. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Que todos os domínios? No céu? Não. Deve ser aqui. Um dia todo joelho se dobrará. Agora, lemos o final do capítulo 8, o versículo 28 do capítulo 7, olha como é que ele conclui. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Olha que maravilha. Daniel estava guardando tudo no seu coração. Daniel está... Esté está perguntando aqui: vai ter morte nesse período? Vai. No período de 1000 anos, não. Período de 1000 anos, não. É só paz. Certo? A irmã Cláudia pediu para ler o último versículo de Daniel 12, né? Isso. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Oh, maravilha! Oh, glória! É isso aqui que nós temos que fazer, sabe? Eu sei que os irmãos e irmãs aí que estão estudando Daniel, estude Daniel com Apocalipse. E nos 1000 anos, que eu já falei aqui, vou repetir, pode ser 1000 anos literal, mas também pode não ser. Nós não podemos afirmar nada aqui, não quero correr esse risco aqui, tá? E porque um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Mas será um reino de paz. E se é paz, não, morte eu creio que não deve existir. Por conta, a morte ela traz choro, ela traz dor, né? E diante de tudo isso que nós lemos até aqui, nós vamos ver um Deus que nos revela aquilo que esse mundo tem para nos oferecer, nos revela que homens são prepotentes, nos revela que homens são ambiciosos, nos revela que nações são prepotentes, nações são ambiciosas, seus líderes são assim.
Isso pode acontecer aqui no Brasil, pode acontecer em qualquer outra nação. O que nós entendemos sempre é que cada uma das nações, elas estão buscando cuidar de si mesmo. Eu me lembro que nesse momento de pandemia, o presidente dos Estados Unidos, ele falou o seguinte: não quero que ninguém tenha respiradores. Não quero que respiradores cheguem a outras pessoas, a outras nações. Não sei se eu me equivoquei na fala dele, mas foi isso que eu ouvi, foi isso que eu li. Isso é triste. E veja que isso acontece lá, acontece em outros lugares, sabe? Mas uma coisa Deus nos faz, diante de tudo isso, diante de pandemias, diante de desempregos, diante de doenças, sabe? Diante de situações complicadas na nossa vida, uma coisa Deus faz: confortar o nosso coração. Deus conforta o nosso coração. Se nós servimos a Deus, se somos o seu povo, somos vencedores. No final reinaremos com Cristo. No final estaremos para sempre com o Senhor. Eu creio que é isso que tem que ficar. Os monstros de Daniel, os animais ferozes de Daniel, aterrorizantes de Daniel, todos eles que representam nações, se desfarão simplesmente com um sopro da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso nos conforta, isso nos consola, isso nos faz, nos encoraja a continuar servindo a esse Deus, sabe? Meus amados irmãos e irmãs, não se apegue às coisas desse mundo. Não se apegue às coisas desse mundo. Não tenha medo do que pode acontecer, sabe? Mas aquilo que a irmã Cláudia nos trouxe agora, lá no final, é aquilo que nós devemos guardar sempre. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Persevere. Continue firme. Sabe? Obstáculos virão para que você abandone a Deus. Tentações virão para que você possa abandonar sua fé. Sabe? Provações virão. Pode ter certeza. Enquanto estivermos nesse mundo, gente, nada vai acontecer, sabe? Vai dizer assim: estamos em paz. E se acontecer isso, lembre-se, o anticristo está presente nesse lugar. E aí é que o bicho pega. E aí é que o bicho pega. Segue o teu caminho até o fim, pois descansará, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Oh glória. Sabe? Que Deus nos abençoe e que possamos pegar os medos de Daniel, os nossos medos, as perturbações de Daniel, as nossas perturbações, que possamos pegar os anseios de Daniel, os nossos anseios, possamos pegar as preocupações de Daniel, as nossas preocupações, e colocar tudo isso nas mãos do nosso Deus, e confiar que Ele, Deus, é quem nos protege, é quem nos livra, é quem nos concede a vitória final. Lembre-se, a última palavra não é minha, não é sua, não é de nenhum líder, de nenhuma nação. A última palavra é de Deus, a sua vida e a minha vida. Eu gostaria de orar nesse momento. Nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse estudo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez nos reunirmos diante desta live
para compartilharmos juntos do estudo da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã que se faz presente aqui nesta live, por cada família aqui representada. Abençoa todos e continua falando aos nossos corações. Muito obrigado especialmente pela vida da Tua serva Aline, por mais um ano de vida que o Senhor concede à Tua serva, que ela possa, Pai, em nome de Jesus, continuamente buscar o Senhor, em nome de Jesus, que ela possa agradar o Teu coração sempre, e que ela cresça em graça, sabedoria diante do Senhor e diante de cada um de nós. Concede à Tua serva muito mais anos de vida, e que nos anos que estão por vir ela possa alcançar um coração sábio, disposto a obedecer ao Senhor, disposto a Te adorar. Obrigado, Senhor. E abençoa, Pai, aqueles que estão nesse momento, ó Pai, com seus corações endurecidos, incrédulos, aqueles que estão, ó Pai, mais pensando, ó Pai, em teoria de conspiração, em política e tantas outras coisas, e deixando de pensar no Senhor, na Tua palavra. Tem misericórdia. Tem misericórdia. E abre, sim, os olhos destes para que possam enxergar somente ao Senhor. Muito obrigado. Obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, ainda temos algum tempo. Creio que daqui a pouco a nossa live também vai estar se terminando. Mas eu gostaria de, como sempre, mandar um abraço aí para as nossas crianças, né? Domingo se eu não me engano, eu não pude fazer isso. E eu sei que tem muita criança aí assistindo a live. Esqueci de mandar também um beijo para Gabriel, né? O neto da irmã Sandra Maria, que está aqui, ó. Glória a Deus. E hoje eu falei com a irmã Silmara lá em Itapé. E ela disse assim: pastor, Manuela é minha filha. Eu estou colocando Manuela aqui como uma criança. Graças a Deus por isso. Mas nós temos aí Álvaro, Arthur, nós temos Liz, Esdras, nós temos Malu, Laura, Larissa, Cecília, Caleb, Júlia, Nicole, Lua, João Antônio, Theo, Tami, Luna, Antony, Marília, Davi, Gabriel, Pedro, Ana Helena, Camila, Letícia, Arthur, Lucas, João Gabriel, Pedro Lucas, Rebeca, Alice, Vitor, Cauã e Netinho, né? Que Deus continue abençoando a vida das nossas crianças. Deus continue. Está dizendo pastor blogueirinho. Estou entrando na de vocês, né? Mas, meus amados irmãos e irmãs, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que todas as perguntas aqui possam ter sido respondidas, né? A pergunta da irmã Cláudia sobre os reinos aí do capítulo 7. No capítulo 8, a questão do anticristo, foi a irmã Bianca, né? E a questão do príncipe dos príncipes também. A irmã Bianca foi a dos monstros, né? A irmã Júlia foi que mandou a pergunta também aí. E a irmã Jô, se o texto falar de Jesus, de Satanás, alguma coisa assim, né? E louvamos a Deus porque creio que a gente falou o que tinha que ter falado. Mais alguma dúvida, passa para a irmã Karine, certo? Ou até mesmo coloca aí a irmã Tailane está colocando sempre uma caixinha aí de pedidos, né? De perguntas e respostas. Amanhã teremos a nossa live, como sempre. E na sexta-feira nós temos o nosso estudo bíblico, normalmente, tá bom? Temos feito um estudo sempre em duas partes, porque uma parte nunca dá. Mas é claro, temos tempo aí, é melhor passarmos o tempo juntos aqui, do que passarmos o tempo fazendo outra coisa aí que não seja estudando a palavra do Senhor. Então, muito obrigado pela atenção. Deus abençoe a sua noite, o seu resto de noite, né? E continue falando aos nossos corações sempre, em nome de Jesus. Amém.
Queria saber se esse milênio poderia ser no Éden. É boa pergunta, viu, Juninho? Eu creio que poderia ser, mas não posso lhe dizer isso com convicção, porque as nações vão estar presentes, né? Tudo indica que essas nações, elas vão ter que render louvores a Jesus Cristo. E o Éden, eu creio que o Éden, ele ainda está reservado para nós, que estaremos para sempre com o Senhor. A palavra de Deus diz que o Éden foi guardado, né? Ele não foi destruído. Quando Deus expulsou Adão e Eva do Éden, Deus colocou um anjo ali com a espada guardando para que eles não pudessem entrar. O céu é um lugar onde o pecado não vai poder entrar. Nem sangue, nem carne vai poder estar lá. Só o que é espiritual. Então, assim, a Bíblia não nos traz muita informação sobre isso, mas eu creio que o Éden, ele está reservado ainda para o povo de Deus. E aprove ao Senhor que um dia possamos estar lá, né, para desfrutar de tudo que Adão e Eva desfrutaram. O que seria o céu? Certo? O que seria o céu? Presença de Deus. A palavra de Deus em Apocalipse vai dizer, né, novos céus, nova terra. Mas particularmente não creio que o milênio seja no Éden. Mas o milênio será realmente com a presença de Cristo, os salvos em Cristo, e será marcado por um momento de paz. Depois você lê lá Isaías capítulo 11, e tem outros textos aí que nós poderíamos também citar. Ok? Retornaremos para tomar o fruto da vida. Sim, o irmão André está colocando aqui, né? No meio do novo céu, da nova terra, a árvore da vida vai estar presente, André. Isso se encontra no Apocalipse. Só que não fala do Éden, né? Só se nós entendêssemos que o Éden seria o céu, mas não creio também dessa forma. O Éden é um lugar de delícias, mas o que está reservado para cada um de nós é muito melhor. Mas essa árvore da vida vai estar lá, né? É uma árvore curativa. Eu não me recordo agora do texto, nós teríamos que procurar aqui, é claro. Mas é uma árvore curativa, né? Onde suas folhagens trazem cura às nações. Depois vocês pesquisam um pouquinho aí, porque aí seria um outro estudo, né? Um outro estudo. Paulo está dizendo aqui, onde será, pastor? Onde será o quê? O milênio no mundo. Eu creio que seja Jesus assentado, regendo as nações, com mão de ferro, com justiça, né? Mas é claro, tudo é mistério, viu? Muito mistério, tá? Então que Deus abençoe vocês. Essas perguntas aí, gente, fica tudo para sexta-feira. A irmã Tailane vai botar aí, a minha assistente aqui, ela vai botar aí a chamada para sexta-feira. E aí outros assuntos como esse nós podemos tratar. Aí você manda a pergunta antes, tá? Porque aí é o tempo que eu tenho para estudar. Porque na hora assim, para a gente estar procurando os textos é mais complicado. Quando a gente está de corpo presente é mais fácil. Mas aí você manda a pergunta que você tiver, não importa qual pergunta. Não pense que sua pergunta é uma pergunta tola, nunca é. A irmã Júlia ficou preocupada com isso, mas não. Sabe, as dúvidas devem ser tiradas e qualquer dúvida, qualquer pergunta é válida. Nós estaremos aqui para isso. Ok? Agora sim, Deus abençoe a todos vocês.